Bom dia, meu povo, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma live, graças a Deus. Bom, hoje nós iremos falar sobre direção. Eu li uma frase que eu achei bem interessante, foi essa frase que originou o tema da live de hoje. A frase é a seguinte, que saber a direção, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Por quê? Porque nós vivemos uma geração do imediato. Tudo queremos agora, é pra hoje. E muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam assim, rápido, mas nós não sabemos a direção certa. Então, o que adianta? Por exemplo, um corredor, ele correr, ter uma velocidade, mas na hora de chegar, ele chega no lugar errado. Ele rompe a faixa errada, né? Então, de nada vai adiantar. Então, o mais importante do que a velocidade é você saber a direção. Você precisa saber aonde você quer chegar. E para você saber aonde você quer chegar, você precisa saber aonde que você está. Para um pouquinho aí e pensa, aonde que eu estou? Pensou? Agora pensa, aonde que eu quero chegar? Tem uma cena no filme Alice no País das Maravilhas que eu acho muito interessante. É quando ela está tendo um diálogo com o gato e ela pergunta qual caminho seguir. E o gato fala com ela que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não souber a direção que você quer, a direção certa, né, a direção que vai te levar o que você deseja, para onde você quer chegar, e se você não souber essa direção, de nada vai adiantar você ter velocidade, né? Então é sobre isso que nós iremos falar hoje. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, parte A, fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, às vezes, você tá aí batalhando pelos seus sonhos, para realizar os seus projetos, e agora, né, você tem que sair do comodismo. Aí gera aquele incômodo, porque toda mudança, né, que gera resultados, ela vai gerar em nós um incômodo. Por quê? Porque nós estaremos saindo da zona de conforto. E nós, seres humanos, gostamos da zona de conforto. Só que a zona de conforto é uma zona perigosa, é uma zona que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, quando nós saímos da zona de conforto, gera um incômodo. Mas, quando você vai ali conquistando seus projetos, quando você vai vendo o resultado, quando você sabe a direção certa, você sabe que se você continuar naquele caminho, você vai alcançar aquilo que você deseja, isso vai te motivando também. Isso, quando você alcançar os seus resultados, você vai ver, nossa, valeu a pena, no começo foi difícil? Foi, mas graças a Deus eu consegui alcançar. Então, valeu a pena. Então, o fim das coisas é melhor do que o começo, tá? É muito cômodo para nós, seres humanos, ficar ali, ó, naquela zona ali do comodismo, na zona do conforto. Porque crescer dói. Crescer dói, mas é necessário. Bom dia para quem tá chegando aí, bom dia, bom dia. Então, crescer dói, mas é necessário. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer profissionalmente, você precisa sair da zona de conforto, você precisa crescer, tá? Então, a primeira coisa para você alcançar os seus objetivos é saber a direção. Imagina um frecheiro, quando ele pega o arco para lançar a flecha, ele tem um alvo. E os olhos dele ficam fixados naquele alvo. Ou seja, ele sabe a direção que o alvo tá. O alvo tá nessa direção, então é nessa direção que ele vai lançar a flecha. Então é muito mais difícil ele errar. É muito difícil ele errar. Por quê? Porque ele sabe a direção. E ele só tem que lançar a flecha. Mesma coisa conosco. Precisamos saber a direção. Por quê? Porque quando nós sabemos a direção que precisamos seguir para atingir o alvo, é muito mais fácil a gente conseguir atingir o alvo. Porque sabemos aonde queremos chegar. Sabemos aonde queremos atingir a flecha. Aonde queremos lançar a flecha. Então, é muito importante você saber a direção. E um conselho. Ora a Deus. Deus, ele já viu o futuro.
Então, ele sabe o que é melhor pra você. Então, ora a Deus, peça a Deus direção. Peça a Deus pra te mostrar o caminho que você deve percorrer pra alcançar aquele objetivo que você tem, tá? Uma vez, eu tava vendo um vídeo, até um vídeo de humor. A menina tava correndo. E ela rompe uma faixa. Aí ela comemora e tudo. Só que aí mostra os policiais olhando pra cara dela assim, tipo assim, sem entender. Porque aquela faixa era o que tava marcando ali o perímetro da cena do crime. Era uma investigação que tava tendo ali. E aquela faixa era o que tava marcando o perímetro da cena do crime. Só que ela tava correndo e não tava focada na direção. Ela não tava prestando atenção na direção. Então ela rompe aquela faixa e comemora. Aí os policiais ficam olhando pra cara dela, tipo, o que você tá arrumando? Você chegou no lugar errado. Não é esse lugar que eu quero pra você ter chegado. Então, muitas das vezes, na nossa vida, acontece isso. A gente tá correndo. Ah, eu tenho que batalhar, Aí começa a estudar um monte de coisa. Não estou falando que não é pra você estudar, não é isso. Mas se você tem uma direção, você vai saber o que você precisa estudar pra chegar aonde você quer chegar. Você precisa saber o que você precisa estudar, com quem que você precisa conviver, quais ambientes você precisa frequentar pra chegar aonde você quer chegar. Então, muitas das vezes a gente estuda vários assuntos aleatórios que às vezes não tem a ver com o objetivo que a gente quer alcançar. Aí você vai naquela correria, você não percebe os ambientes que você está inserido, você não analisa as pessoas que você está convivendo. Por quê? Porque você tá tão assim preocupado com a velocidade, preocupado em alcançar aquele objetivo, que você tá se esquecendo da direção. Aí acaba que você não alcança aquele objetivo, acaba que você vai para outro caminho. Então o que você tem que fazer? Parar e pensar, olha, esse é o objetivo que eu quero, é esse o alvo que eu quero atingir. Então, qual a direção certa? Aí, quando você souber a direção certa, você vai saber os tipos de conteúdos que você precisa consumir. Você vai saber os tipos de ambientes que você precisa estar inserido. Você vai saber quais as pessoas que você precisa trazer para perto de você. Ou melhor, você chegar perto delas. Então, você vai começar a ter noção dos passos que você precisa ter. Então, é por isso que é importante, para todo objetivo que você quer alcançar, é importante você ter metas. As metas são os planos de ação, né? Aquilo que você precisa fazer para alcançar o que deseja. Então, tenha paciência consigo mesmo, tá? É muito engraçado isso, que muitas das vezes a gente fala com o próximo assim: ah, tenha paciência, você tá começando agora, você começou agora, por exemplo, a gravar vídeos, você começou agora a estudar, então tenha paciência consigo mesmo. E muitas das vezes a gente não tem paciência conosco. Queremos alcançar as coisas assim, ó. Começamos hoje a estudar e já queremos ter resultados. Começamos hoje a gravar vídeos, já queremos ter resultados. Por quê? Porque nós não temos paciência conosco. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Você precisa saber que vai chegar o tempo de você colher os frutos. Só que para isso você precisa estar na direção certa, tá? Porque as nossas escolhas vão trazer resultados, vão trazer consequências. Só que se você estiver fazendo escolhas erradas, achando que tá fazendo as escolhas certas para alcançar seu objetivo, quando os resultados vierem, não vão vir os resultados que você está esperando. Por quê? Porque a direção que você está é errada. Então, é muito importante você parar por um instante e pensar: para onde que as minhas atitudes, para onde que as minhas escolhas estão me levando? Eu sei, não tem como a gente ver o futuro, né? A gente
imagina o futuro pelas escolhas que a gente tem tomado. Mas não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro. Mas, escute bem. Quando você começar a pensar nas suas escolhas, e agora eu quero que você faça um exercício. Pensa nas suas escolhas. Quais escolhas que você tem tomado? De acordo com as suas escolhas, quais resultados essas escolhas vão trazer? Parou para pensar? Ok. Primeiro passo. Mais uma vez, primeiro passo. Pensa nas escolhas que você tem tomado. Essas escolhas que você já tomou ou tem tomado na sua vida, quais as consequências, né? Quais os resultados que vão vir? Porque você sabe que toda escolha que nós fazemos traz consigo consequências. Primeiro passo é esse. Segundo, agora, não tem como você ver o futuro, né? Falando assim, né? Não tem como você ver o futuro, não tem como você saber o que vai acontecer no futuro. Mas para por um momento e começa a visualizar o seu futuro. Começa a imaginar. A nossa mente ela é tão fértil que ela é ótima para a imaginação. Então começa a imaginar como você se vê no futuro. Olha, eu me vejo, por exemplo, casada, eu me vejo sendo dono do meu próprio negócio, eu me vejo assim, assim. Imagine, tá? Agora, o terceiro passo. Você está na direção certa? As escolhas que você tem tomado, né? A maneira que você se vê no futuro, de acordo com as escolhas que você já fez, está fazendo na sua vida. É isso que você vai viver no futuro? É isso que você vai viver, aquilo que você visualiza no futuro? É isso que você vai viver de acordo com as escolhas que você está tomando hoje? Porque se a resposta for não, tem alguma coisa de errado. Porque a conta não fecha. Não adianta eu plantar uva querendo comer maçã. Não adianta. Se eu quero comer maçã, eu tenho que plantar sementes que vai fazer nascer uma árvore de maçã. Então, é esse meu recado para vocês hoje. Lembre-se disso. Saber a direção é mais importante que a velocidade. Porque é muito bom nós alcançarmos nossos objetivos o mais rápido possível. Mas na vida não é assim. Você não planta uma semente hoje e ela vai germinar hoje. Leva tempo, tem um processo, tá? E não queira resultados rápidos, né? Porque muitas das vezes, quando nós focamos em resultados rápidos, corremos o risco de fazer coisas erradas, de tomar decisões erradas. Então, tenha a direção certa, saiba onde que você quer chegar, tenha um plano de ação, o que você precisa saber para chegar até lá, e espere e passe pelo processo, tá? Então, pessoal, é essa a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando, há tempo para todas as coisas, né? Talvez você esteja aí, nossa, Bárbara, eu tô batalhando, eu tô estudando, eu tô me dedicando, mas ainda não tô vendo o resultado. Se você está na direção certa, se você tá fazendo o que precisa ser feito para você alcançar esse objetivo, se tá na direção certa, calma, os resultados vão chegar. Muitas das vezes a gente não sabe quando vai colher, mas quando nós seguimos a orientação de Deus, quando nós plantamos coisas boas, aquilo que a gente quer colher, uma hora os resultados vão vir, tá? Tenha paciência consigo mesmo. Bom, fique com Deus e nos vemos na próxima live.